Efésios capítulo 6, versículo de número 13 em diante, que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. E você diz amém. Podeis assentar, por favor. Eu sou embaixador em prisões. O apóstolo São Paulo, ele está preso, provavelmente em Roma. E ali em Roma, na capital do império, ele está observando toda a glória e a grandeza do império romano. Ele está percebendo soldados de todas as categorias e patentes. Ele percebe a organização do Império Romano, a hierarquia, a disciplina. Ele sabe muito bem como funciona. Ele sabe muito bem da inteligência daqueles que são chamados e convocados para essa missão da expansão do Império Romano. Ele aqui escreve algumas cartas preso, aos Efésios, Filipenses, Colossenses, por exemplo, são cartas que ele escreve trancafiado. Ele envia para correção, para edificação, para consolação, principalmente para exortação, pelo que nós estamos percebendo no término desta carta aos Efésios. E como eu já disse, ele no versículo 10 em diante, ele começa a preparar o coração daqueles que estão lendo a sua carta, começa a preparar para o entendimento do que está preparado, para aquilo que está envolto a sua realidade. Ele vai preparar os cristãos agora dizendo: ei, Deus não te deu um pijama para dormir, Deus te deu uma armadura para lutar. Ele passa agora para uma linguagem militar que de todos era sabido, e ele vai discriminar, ele vai especificar agora peças da armadura, dando conceitos simbólicos, conceitos espirituais, subjetivos de algo material, fazendo uma analogia com a armadura do soldado romano. Para quê? Para que aqueles que estavam dispersos, aqueles que estavam com a guarda baixa, levante a sua guarda e se apercebam do ambiente de hostil, um ambiente de ódio que os cerca. E eu sei que o nosso coração, ele está aflito quando nós vemos aquelas imagens na Ucrânia. O meu coração, pelo menos, ele fica apertado. Há crianças ali dentro, há pessoas idosas lá naquele lugar, há civis corajosos pegando fuzil, dizendo: eu vou defender, mas não aguenta nada, não vai ter condições. E a gente vê agora esse clima instalado, nosso coração fica apreensivo. Todavia, quando eu olho para a minha vida e para a sua vida, e olho para a Bíblia Sagrada, eu percebo que nós vivemos desde o momento em que nós nascemos neste mundo, não vivemos num campo neutro, vivemos num ambiente de guerra também. Ou nós estamos debaixo da opressão maligna, das garras do diabo, ou nós estamos à sombra do Onipotente, descansando, quando no Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente pode descansar. Diga glória a Deus. Esse descansar não é como deitar numa rede e esperar a coisa acontecer. Não, como eu vos disse aqui, Deus não nos deu um pijama para deitarmos, mas uma armadura para pelejarmos. Então foi isso que nós falamos
na mensagem de quinta-feira passada. E agora, no versículo de número 13, ele diz para nós tomarmos as armaduras, ou a armadura de Deus, para que possamos resistir os dias maus. No versículo 13, mais específico, ele diz: toma a armadura de Deus, para que vocês possam resistir, e havendo feito tudo isso, fiquem firmes. Resistir aqui é o oposto de ceder, é o oposto de ser desarmado, é o oposto de ser derrubado por tentações malignas. E fiquem firmes é o oposto, é o contrário de um sono espiritual, de uma preguiça espiritual, de uma fuga covarde. A mesma palavra para quando os discípulos fugiram, quando os soldados romanos chegaram para prender Jesus. Alguns discípulos fugiram, até um discípulo fugiu meio pelado, meio correndo, deixando as roupas de qualquer jeito, estava dormindo sem camisa, devia estar um calor tremendo, eu não sei. Ele sai fugido, deixando as roupas. Isto é exatamente o que Deus não quer que façamos, que nós fujamos, não, mas que nós resistamos e que nós aguentemos firmes. É isso que está escrito no versículo de número 13. Ele fala, e nós vamos agora para as peças dessa armadura, essa panóplia. E a palavra panóplia, ela quer dizer exatamente peças de proteção, de defesa e de ataque, que estrutura uma armadura, é a armadura completa. E numa cultura como aquela, e eu já vou entrar na primeira peça, uma peça muito importante, que é o cinturão da verdade, nós vamos falar dele agora. Mas numa cultura antiga, quando as pessoas, sejam homens ou mulheres, elas vestiam roupas bem esvoaçantes, roupas bem soltas, bem folgadas, mas na hora da atividade, do trabalho ou da luta, de empreender alguma atividade física, eles cingiam toda a sua roupa larga com uma cinta fortalecida. Você lembra do apóstolo Paulo? Tinha umas ligaduras na roupa dele, porque ele ia caminhar, ele ia correr, ele ia trabalhar, precisava cingir um cinto poderoso, firmando no seu lombo, para que ele pudesse agir, para que ele pudesse ter alguma mobilidade. Então cingir é o oposto de facilidade, cingir é o oposto de comodidade, cingir é o contrário da preguiça. Homem e mulher que não está cingindo com o cinto, ele não está se movendo, ele não está em ação, ele não está em caminhada, ele está descansando. Homem sem cinto está descansando, está relaxando, está mais tranquilo no sofá. Cingiu com o cinto, ele vai agir, ele está em atividade, ele está em trabalho, ele está em luta, ele está em ação, ele está em mobilidade. Isto significa cingir, colocar o cinto, se firmar. Nesse cinto se amarrava outras partes da armadura. Este cinto que o apóstolo Paulo está falando não é um cinto comum como o dos civis, é um cinto militar, onde ele colocava a armadura, mas esse cinto no meio do corpo, ele também fazia com que toda a armadura estivesse preso nele, preso nos lombos, preso nesse cinto firme, nesse cinto de couro, revestido. Para quê? Para que não ficasse balançando, para que não ficasse solto na hora da batalha. Toda a armadura é presa no cinto. É por isso que ele começa com: cingindo-vos o cinto da verdade. Ele está dizendo para você cingir com o cinto da verdade por alguns motivos muito sérios, para não ficar solto, para não ficar folgado, mas para ficar firme. Esta é a palavra que ele usa toda hora. Fiquem firmes, ficam em posturas, ficam de forma séria, fique de forma altaneira, fique de forma preparada, resistindo para o dia mau. Você tem que estar em prontidão de guerra. E eu aprendi agora com essa guerra o que é estar em prontidão de guerra, coisa que nenhum país da Europa estava. Prontidão de guerra significa velocidade de resposta para um ataque iminente de um outro exército. É isso que é prontidão de guerra. Ou para você se defender, ou para você se contratar. Essa velocidade que você vai ter quando o outro inimigo te ataca, isso se chama prontidão de guerra. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós precisamos estar de prontidão de guerra, firme, atento,
de guarda alta, cingindo os nossos lombos com a cinta da verdade. O apóstolo Paulo diz para cingirmos com o cinto da verdade. Cinto aqui no meio do corpo, ajuda a nortear toda a nossa atividade. Agora eu preciso muito da sua atenção, porque eu sei que a gente às vezes é muito superficial ao ler a palavra, porque a gente quer resumir assim, parece tão simples, né? A gente quer resumir assim: capacete, cabeça, tomar cuidado da cabeça. Couraça, deve ser o peito, coração, né? Aí o lombo, escudo da fé. E a gente vai resumindo assim pelo que a gente acha, e a gente não vai profundamente nas escrituras. Mas percebam comigo que o cinto, ele tem um símbolo muito importante, porque ele é o centro de toda a atividade motora do soldado. E o que é o nosso centro de atividade motor espiritual na minha e na sua vida? De onde se inicia toda atividade minha e sua? Na mente. Na sua mente, na sua consciência, no seu entendimento. Como assim, pastor? Perceba comigo o que diz primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 13. Isso, Bruna, se você puder. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 13. Olha que interessante o que diz. Portanto, olha como Pedro usa essa linguagem do apóstolo Paulo. Provavelmente tem escrito depois do apóstolo Paulo, e ele empresta esses conceitos poderosos, ídolos. E ele diz, Pedro: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai. Perceba que ele está entendendo aqui que os lombos não são os nossos lombos físicos, é os lombos do nosso entendimento. É o mesmo conceito do apóstolo Paulo, porque o centro de toda atividade para aquela armadura que você ia exercer na batalha estava concentrado na firmeza do cinto. Espiritualmente dizendo, se concentra o centro da sua atividade espiritual na sua mente, na sua consciência, porque primeiro você pensa, depois você age. Primeiro vem os pensamentos, depois vem a ação. Perceba comigo a importância e o perigo que há aqui nisso. De pensamentos que estão caminhando na sua cabeça, que parecem animais selvagens. Não há disciplina mental, não há estrutura de pensamento lógico com começo, meio e fim. Tem pessoas tomando remédio para ver se controla a multidão de pensamentos que vão entrando, vão judiando, vão paralisando, vão perturbando e tirando todo o raciocínio lógico da pessoa. Aí vem decisões irracionais, vem decisões precipitadas, vem pecado sobre a pessoa. E quando ele diz, quando ele vê, ele fala assim: pastor, eu nem pensei direito, quando eu vi eu fiz. E o apóstolo Paulo está preocupado com este conceito tão importante. Então eu entendo o lombo do nosso entendimento, eu revisto o lombo do meu entendimento com a verdade. É mais do que você abraçar a verdade. O cinto da verdade está me dizendo que é mais do que você precisa abraçar a verdade. Você precisa permitir esta noite que a verdade te abrace. É mais do que você abraçar a verdade. Hoje nós queremos declarar que nós estamos dando toda a autorização ao Espírito Santo, que nós estamos completamente abertos de coração, de alma e principalmente de mente. Estamos dizendo: Senhor, nós queremos que a verdade nos abraça. Não é se você está do lado da verdade, a verdade está do teu lado. Jesus Cristo é verdade, Ele é a vida, e Ele está dizendo a cada um de nós hoje: deixa eu abraçar o teu coração. Se Jesus abraçar o teu coração hoje, as coisas mudam. Você ganha firmeza, você ganha estabilidade, você ganha estrutura. Aquele que está sobre a cama dizendo: eu não quero mais viver, eu não suporto mais essa vida, para mim nada mais faz sentido, para mim as coisas não andam do jeito que eu penso, do jeito que eu quero. Deus está dizendo: Ele é verdade e Ele quer abraçar você. Cingindo-vos com a cinta da verdade. Nós não podemos permitir que os nossos pensamentos corram soltos à nossa mente.
Nós precisamos de uma mente disciplinada, guardada, regulada pela verdade. Os lombos são lugar de força, assim como a nossa mente é lugar de estrutura, de força de toda a nossa vida, porque assim como nós imaginamos, assim somos, diz Provérbios. Que poder é esse concentrado na sua mente? Agora, os lombos são esse lugar de força. Pensamentos e imaginações precisam de disciplinas para não tirar a sua comunhão com Deus. Você não é aquilo que você pensa. Pensamentos vêm e vão. Agora, quando você põe para ser disciplinado pensamentos e imaginações do seu coração, a verdade está te abraçando. E eu penso que a verdade aqui, descrita neste texto, fala de pelo menos 2 significados. Olhando alguns comentários bíblicos, eu gosto muito do comentário do A.W. Pink, o Arthur Pink. Ele diz o seguinte, que há pelo menos 2 significados aqui, esta verdade. A primeira, não tem como fugir dela, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, dá uma olhadinha aí na sua Bíblia. Jesus Cristo, ele está orando pelos discípulos, e ele diz assim para o Pai: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. Jesus disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha aqui para mim. O que regula a sua mente, o que controla os seus pensamentos, o que domina as suas imaginações, tem que ser a palavra de Deus. Não tem como escapar disso. Em contraponto a isso, o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, que é apresentado aqui aos Efésios capítulo 6, versículo 11, 12, ele diz o seguinte, que o diabo, nosso adversário, ele é o pai da mentira. Se ele é o pai da mentira, é nesse contraponto da força que você precisa ter e da estrutura que você precisa utilizar. Esse recurso que você tem que lançar as mãos é o cinturão da verdade, porque a gente só destrói com a mentira, com a verdade. E nada podem com a verdade senão a verdade, diz a palavra de Deus. Se você anda em verdade, se você anda pela palavra de Deus, você está resistindo o diabo. E eu tenho certeza absoluta, nesta guerra, ele já tem fugido de vós. Aleluia. Quantos querem a verdade cingida no seu lombo? Diga graças a Deus. É a palavra de Deus. João capítulo 8, versículo de número 32, todo mundo conhece aqui. Tem até político que usa. Aí dá a impressão que João 8,32 se resume a esse conceitozinho pequeno, materialista, superficial desse tempo agora. E conhecereis a verdade vos libertará. Eu só conhecer a verdade, eu estou liberto. Liberto do quê? Não é essa liberdade pequena, ideológica. Aliás, esse versículo 32 começa com e conhecereis. Se tem um e, essa conjunção está me dizendo que tem alguma coisa para trás, que é muito importante a gente se atentar. É um bloco só. Há uma conjunção que se inicia o verso 32. Por quê? Porque o 31 é importantíssimo. E o que diz o verso 31, Bruna? Diz o seguinte: Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, vamos todo mundo junto, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse conhecereis a verdade é um processo, é a caminhada. O início é: se vocês permanecerem na palavra de Deus, vocês vão ser discípulos de Jesus e vão conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar. Sabe o que eu quero declarar sobre a tua vida hoje?
que é a palavra que vai libertar aquele ente querido na sua vida. Sabe, aquela pessoa que está sofrendo na tua casa, é a palavra de Deus que vai transformar o coração dela. Não é a simpatia de um pastor, não é o carisma de uma irmã, não é o dom de um ou de outro. O que liberta a minha vida, restaura a minha existência e muda, tira do avesso e coloca de ordem certa a minha existência, nada mais é do que a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela entra, ela muda, ela entra, ela transforma, ela entra, ela cura, ela entra, ela restaura, ela ressignifica todo o nosso passado, presente e futuro. A palavra de Deus precisa entrar na tua vida. Você precisa se cingir com o cinturão da verdade, que é a palavra de Deus. Ei, meu irmão, você não vai ficar trôpego, você não vai ficar mole, vai ficar firme, resistente, e o dia mau vai chegar, tu vai ser bombardeado, mas você está firme na palavra de Deus. Eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso para se levantar na hora certa e no momento exato. Levante a tua mão e aplauda ao Senhor Jesus de Nazaré. Verdade, palavra de Deus. Palavra de Deus. Um segundo significado para esta verdade é aquilo que está escrito no Salmo 51. Abra sua Bíblia, Salmo 51, versículo de número 6. Olha o que diz: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Eis que amas a verdade no íntimo. Essa verdade aqui tem uma conotação interessante no decorrer da Bíblia toda, que é sinceridade. Diga comigo, sinceridade. Agora você entende quando a mulher samaritana chega para Jesus e diz: onde eu devo adorar a Deus? Aqui em Jerusalém? Ele diz: nem aqui nem lá. A hora vai chegar, e a hora chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O que é isso? Em sinceridade. É interessante que ele começa a primeira peça da armadura com o cinto da verdade. Por quê? Porque não adianta nada as outras peças se não tiver sinceridade no coração. Não adianta nada as outras peças se você não for firmado com a verdade, com a sinceridade. É apenas uma fé teórica, é apenas uma espiritualidade superficial, é apenas uma espiritualidade fingida, inoperante, uma fé inoperante. No dia a dia não funciona para nada, não há sinceridade no teu coração. Há uma liturgia que você cumpre, há uma música que você canta e gosta, há uma palavra de um pregador aqui que você gosta, tudo bem, mas se não há sinceridade, se não há entrega, se não há posto o coração no caminho que Deus propôs a você, de nada te adiantará. Sinceridade, verdade. 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 5, ele nomeia alguns conceitos importantes. Ele diz assim depois: tem uma fé não fingida. Tem uma fé não fingida. Por que ele está dizendo isso? Porque a possibilidade de uma espiritualidade conceitual, uma espiritualidade que só está na dimensão da cabeça, da matéria, do entendimento lógico das coisas, racional das coisas. E quando foge, você não tem sinceridade, nem para com Deus, nem para com o próximo. É cristãos fazendo negócio com outros cristãos, querendo trazer prejuízo ao outro. Que sinceridade é essa? Cinja-vos de toda a cintura da verdade, de toda a cinta da verdade, da honestidade, da sinceridade, falando entre vocês com verdade, não com mentiras. Tem gente que anda com mentira na boca, que misericórdia. Não entende o contexto de batalha que ele está. Cada vez que você mente para alguém, cada vez que você engana alguém, cada vez que você defrauda alguém, fica tranquilo, o inimigo da sua alma é o primeiro, está aplaudindo. Não é brincadeira, e o Espírito Santo de Deus está dizendo: acorda, desperta tu que dormes, porque Cristo te esclarecerá. Deus está descendo com revelação aqui, está dizendo: eu
tenho recursos necessários para te fazer andar de cabeça erguida nessa terra. Deus tem uma obra grande na tua vida e Ele quer te levar para morar com Ele lá no céu. Te conserta na presença de Deus e anda em verdade e em sinceridade. Anda em verdade e em sinceridade. Mas você percebe que só sinceridade, e sinceridade é diferente de boa motivação. Eu tenho boas intenções, pastor. Não é disso que Paulo está falando. Não é de boas intenções. Alguém já disse, que não foi o apóstolo Paulo, que de boas intenções o inferno está cheio. Está falando de sinceridade, ligado com a palavra de Deus. Os judeus têm muita sinceridade. O apóstolo Paulo aos Romanos diz que eles têm zelo, porém sem conhecimento. Tem gente assim dentro de igrejas. Tem zelo, tem sinceridade, porém não tem conhecimento da palavra. Aí pena, aí enganado. O diabo usa os seus ardis, usa as suas artimanhas. E a Bíblia Sagrada diz que existem ciladas do diabo. Utilizem a armadura de Deus para que vocês possam resistir o dia mau. Ei, cuidado com as ciladas, metodeia, os métodos, as formas do diabo trabalhar, das bombas que estão debaixo da terra. Ele encobre, são minas terrestres. Ele quer explodir a sua comunhão com Deus. Vigia. Ele quer fazer você esfriar na fé, numa espiritualidade sadia com Deus. Ele quer fazer você acreditar nas mentiras dele, de que não precisa tudo isso, de que não é desse jeito, de que não é dessa forma. Fica daquilo que você aprendeu. Deus está falando conosco. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Jesus Cristo está voltando e quer levar uma igreja santa, pura, imaculada. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus, porque eu vou subir e você vai subir também. Eu vou subir, você vai subir também. Revestir do cinturão da verdade significa aplicar a palavra aos primeiros movimentos da nossa mente. Eu já estou encerrando. Eva falhou. A mulher de Adão falhou feio. Adão errou também. Mas perceba, o erro de Adão foi grosseiro. Mas o de Eva tem detalhes para a gente ficar esperto. Eva recebeu uma palavra de Deus. Ela recebeu uma palavra de Deus. Mas ela não recebeu em amor. Ela não recebeu em sinceridade. Ela não se cingiu com firmeza naquilo que ela recebeu. E ela, ao invés de se posicionar diante da palavra de Satanás, ela expressou os seus sentimentos, os seus desejos. Ela começou a negociar com o diabo, você está me entendendo? Ao invés dela disciplinar os pensamentos da sua mente, cingindo o lombo do entendimento com a verdade, ao invés dela controlar e guardar a mente dela, não, refrear suas imaginações, os seus desejos com a verdade, ela os expressa. E o diabo ganha terreno. E que o inimigo está querendo ganhar terreno na sua vida? É na sua área profissional? Será que você não está vendo? Que ele está comendo pelas beiradas? Será que você não está percebendo que a sua vida espiritual não está cada vez melhor? Pelo contrário, está cada vez pior. E quando o pastor pergunta como é que você está, você diz, vai tudo bem, pastor, mas não vai. E você está se sentindo cada vez mais frio. Chegou a hora de a gente nos dar as mãos, com toda a sinceridade, com toda a oração e súplica, e dizemos, Senhor, é daqui para o céu que a gente vai. Essa terra aqui não merece, ó Pai, nenhum tipo de atenção minha. O que eu preciso é dar toda a atenção para as verdades reveladas da Tua palavra na minha vida, aleluia. O que eu quero é ser cheio da Tua presença. Esses dias eu falei para minha filha de 7 anos, eu falei, minha filha, fica tranquila, não precisa se preocupar com o que você vai trabalhar, o que você vai ser quando crescer. Eu quero que você se preocupe só com uma coisa, em ser cheia do Espírito Santo de Deus. Eu sei que você não está entendendo o que eu estou dizendo agora, mas isso aí vai ficar gravado no teu coração. Só se preocupe em ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque o resto Deus vai fazer. Sabedoria Deus vai dar.
Capacitação e habilidade vai descer do céu, levante a mão. Dons e talentos Deus vai aperfeiçoar. Manifestação de graça e de milagre Deus vai expressar sobre a noiva dele. Te prepara para aquilo que Deus quer fazer através da tua vida. O diabo tem que sair da frente, porque aqui vai uma igreja triunfante, o exército do Senhor em marcha triunfante para a glória do Senhor Jesus. Aplauda ele que é digno de louvor. Encerrando, diferente de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, quero chamar o grupo de louvor aqui à frente. Fica de pé. Jesus de Nazaré no deserto, lá na tentação no deserto. Jesus estava muito firme, com o cinturão da verdade, sim ou não? Ele estava muito firme. Transforma, Jesus, você está com fome? Essas pedras em pães? E come. O que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Será que ele está firme, os lombos do entendimento de Jesus, com o cinturão da verdade? Se você simplesmente me adorar, eu te dou todos os reinos do mundo. E Jesus, arreda-te, Satanás, apenas ao Deus verdadeiro adorarás e tributarás toda a glória. Nós estamos reunidos porque nós entendemos a verdade. Só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo liberta. Levante as mãos. Só Jesus Cristo nos levará para morar com Ele no céu de glória. Por isso esta noite nós declararemos a palavra de Deus. E todas as quintas-feiras nós declararemos a verdade de Deus, porque com a verdade de Deus nós estamos firmes para aguentarmos todos os embates do dia a dia, essa vida que é uma luta, porque tem hora, meus irmãos, vamos falar disso em um outro momento, tem hora que parece que todos os canhões do inferno estão virados para nós, e tudo vem de uma vez só. Mas deixa eu te dizer e declarar a palavra de Deus sobre a tua vida. Levante as mãos. Eu quero declarar Tiago 4,7 sobre a tua vida. Obedeça a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Diga glória a Deus. Eu quero declarar Mateus 16, verso 18 sobre a tua vida. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Aleluia, aleluia. Agora eu quero que seja projetado o Salmo 34, versículo 7 até o versículo de número 9. Enquanto é projetado ali, eu quero chamar você. Nós já estamos partindo para o encerramento, mas nós precisamos fazer essa oração. Você que quer iniciar junto conosco este propósito de oração, para que você se fortaleça no Senhor seu Deus e na força do seu poder. Você que está entendendo, está compreendendo e discernindo no seu próprio coração: eu preciso de uma fortaleza maior, eu preciso desse recurso que Deus está estendendo a mim, a armadura de Deus. Eu estou em meio a batalhas, eu estou me sentindo ferido, eu estou me sentindo, e há feridas que parecem ser de morte, mas Deus te cura esta noite, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, vem aqui para frente, em nome do Senhor. Você que está dizendo: não, eu preciso me posicionar mesmo, eu quero algo novo da parte do Eterno. Sai do seu lugar, vem aqui para frente. Enquanto o grupo de louvor prepara uma canção para estar entoando agora, você vai sair do seu lugar agora. Venha para frente.